Fala, traders! Vamos entender então o que é mitigação. Mitigação nada mais é do que o processo de alívio do preço. É aquele momento em que o preço ele tem que dar uma respirada, tem que dar uma descansada, porque ele já está ali um pouco esticado, né? Então, utilizando esse gráfico aqui da última aula, vamos entender então o que é esse processo de mitigação. A gente entendeu que o preço ele vem aqui em uma impulsão e depois ele vem para uma correção. Essa correção, seja em qualquer um dos pontos, seja na alta ou aqui, quando o mercado está em uma tendência de baixa, é o que a gente chama de processo de mitigação do preço. Então, se eu estou identificando aqui uma tendência de alta, essa tendência de alta ela tem uma impulsão e ela tem uma mitigação, ou uma retração, ou uma correção do preço, tá? Essa correção, para que a gente entenda que ela foi saudável, foi benéfica para o preço, ela tem que corrigir 50% ou mais, tá? Então, toda correção de preço, ela precisa ter, no mínimo, aqui, 50%. Olha, se o preço vem pelo menos 50%, a gente entende que foi saudável, que foi bacana, né? Dentro dessa impulsão, ele corrigiu 50% aqui, estruturando o preço para quê? Para uma nova impulsão, tá? Então, lembrando que pode ser 50% ou até aqui. Não pode perder a mínima, tá? Porque se isso acontecer, a gente vai estar falando de uma mudança de característica nos preços. Eu vou apagar aqui esse gráfico aqui para que a gente possa entender aqui, ó. Então o preço ele vem numa tendência aqui, né? Aonde ele faz uma correção e ele tende a ir para onde? Ele tende a subir, né? Ele tende a quebrar o topo. Essa quebra de topo, como a gente já aprendeu na aula anterior, nós chamamos de quê? BOS, correto? Então vamos lá. Nós temos aqui o BOS, né? B-O-S, BOS, né? Que é a quebra de estrutura. Essa quebra de estrutura traz uma nova impulsão para a gente. Essa nova impulsão, ela pode chegar aqui, quebrar e já corrigir, como ela pode subir bem mais. E aí ela vem para quê? Para uma mitigação. Vamos supor que o mercado ele mitigou aqui, ó. Vamos entender aqui, dentro dessa estrutura, e eu estou ensinando de forma bem raiz, tá? O Smart Money aqui. Ele não corrige 50%. Se o mercado ele não corrige 50%, a gente tem uma alta probabilidade disso aqui ser uma indução. E isso aí vai ser uma outra aula que a gente vai estar fazendo aqui. Essa indução. Tá? Por que uma indução? Porque ele não corrigiu. Então, muitas das vezes o preço faz isso aqui, ó. Olha só. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente estende a nossa estrutura até o próximo topo. E aí, depois da correção de 50% ou mais, a gente tem uma nova impulsão. E aí sim, essa nova impulsão, que corrigiu 50%, a gente tem uma nova estrutura de impulsão. E aguardando, então, uma nova correção. Tá? Então, isso é muito comum e muito importante que você entenda. Porque lá na frente, você vai ver que você não precisa ficar tão preso dessa forma. Mas é importante que você entenda a dinâmica de como funciona a estratégia, tá? Para que a gente possa estar ali realizando operações. Então, essa dinâmica de preço, essa dinâmica de estrutura, ela é a base de todo o Smart Money. É claro que a base principal do Smart Money é a teoria de Wyckoff, né, que é acumulação, distribuição e principalmente capturas de liquidez, que é o que nós operamos hoje em 100%. Hoje a gente não está preso na estrutura do mercado dessa forma, até por causa da experiência que a gente vai adquirindo. Mas é muito importante você entender essa dinâmica do preço aqui. Então, uma mitigação, para ser considerada completa, ela precisa de corrigir pelo menos 50%. Tá?
porque senão ela pode ser uma indução. É uma liquidez que é gerada aqui nesse ponto. O mercado captura essa liquidez, tá? Para muitas pessoas, essa liquidez aqui, ó, seria um choque, né? Se alguém tiver um pouco desatento, vai entender que isso aqui é um choque. Mas é um choque onde não teve realmente aqui uma mitigação saudável. E se não teve a mitigação saudável, o que o mercado vai fazer? Ele vai induzir as pessoas a comprarem aqui, ó. E aí o mercado passa reto, estopa elas, captura essa liquidez, dá então verdadeira mitigação e dá aquela impulsão. Então, se você talvez já foi estopado nessa situação, o mercado foi lá, só pegou meu stop e desenvolveu. Ele só pegou meu stop e foi para o meu alvo. Quantas pessoas vivem isso no mercado? Eu já vivi isso no mercado. Então, se você está passando por isso, muito provavelmente você caiu aonde? Numa manipulação de preço, numa indução institucional, onde as pessoas compraram aqui porque ele fez o pivô, né? Porém, ele voltou, estopou todo mundo e depois desenvolveu lá para cima. Então, essa é a base, né? Principal do Smart Money. Tá? Nós não operamos assim, como eu já disse, né? Mas mais na frente eu vou dar mais ou menos como a gente opera e fica de olho nessas estruturas de forma prática. Primeiro, vai para o seu gráfico, treina aí, marca as estruturas, pega um gráfico seu e vai marcando essas estruturas e vai olhando, né? Vai olhando as induções que o mercado fez, as mitigações que ele fez. Ela pode ser 61,8, pode ser em 7,9, pode ser em 50% pelo menos, tá? E aí você vai começar a entender de uma forma mais prática na frente do computador, na frente do seu gráfico. E aí você vai começar a internalizar essa proposta operacional que nós estamos fazendo aqui nessa playlist, tá? Então, vamos para o próximo vídeo e te espero lá.